Olá, nós vamos falar hoje sobre cultura. Vamos ver. A definição de cultura, isso eu aprendi quando eu era garotinho, tá? Eu lembro que era bem garoto, meio menino, e eu lembro dessa definição. A primeira vez que eu ouvi sobre definição de cultura foi na escola. E essa definição era o seguinte: meios e costumes de um povo, viver. Ou seja, a cultura, ela por si só, ela já existe, Ela não depende de nada externo ou nenhum incentivo para que a cultura exista. Mesmo se a pessoa falar assim, eu não quero ter cultura, ela já tem uma cultura, porque é algo que está inserido já na existência do ser humano. Por exemplo, em Minas Gerais, sou mineiro, e aqui em Minas Gerais a culinária mineira, frango com quiabo, por exemplo, faz parte da cultura de Minas Gerais. Frango com quiabo é uma cultura mineira. Então, está inserido, olha só, meios de um povo viver. Então, a culinária de um povo é cultura. Então, se na Bahia é o tal do acarajé, aí a cultura é de lá, isso está inserido na cultura da Bahia. Se no sul, eu não sei, o churrasco gaúcho, então isso faz parte da cultura de lá. Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos entender: cultura é um conjunto do meio das pessoas viver, é um conjunto, é muita coisa. É uma pessoa que está, sei lá, na divisa, lá no sul, lá ela tem um modo de vestir diferente, porque veio a imigração da Europa e trouxeram, logicamente, uma cultura europeia para cá. Então a gente vai entender também que a cultura, ela é diversificada e ela é mutante, ela está sempre em desenvolvimento. Como assim? Eu vou falar. A culinária, ela vem entrando pratos novos, se aquela região aceita aquele prato novo, então ela modificou. Agora a cultura daquele povo ali já não é mais só o frango com quiabo. Vamos lá, entrou agora o salpicão, veio, então ela é mutante, ela vai aumentando, igual a nossa história. A música é uma cultura. Alguém já viu aqueles vídeos, até em documentário, aquelas lavadeiras de roupa, batendo a roupa numa pedra, na beira de um córrego, E elas cantam, Fica cantando. Aqueles construtores de casa de pau a pique, Jogando barra de um lado, do outro, e ali eles cantam. Aquelas cantorias também faz parte da cultura. Então é um costume, a cultura, ela nasce por si só, ela já existe, ela não depende de ninguém ficar empurrando. Cultura, vamos acontecer, não precisa disso. Então, não há necessidade de ter um Ministério da Cultura. Nunca houve a necessidade de ter um Ministério da Cultura. Isso foi criado, mas não há necessidade. Mas para quê? Não, tudo bem. Se vai fazer o quê? Sem gastar R$1. Tá bom, deixa ali o Ministério da Cultura. Para que é? De repente, preservar talvez os museus, Que ali está a história do povo e tal, ali é uma memória cultural. Aí tudo bem. Agora, para incentivar e patrocinar o teatro é uma bobagem. Patrocinar shows é uma bobagem. Determinados artistas. Aí entra a tal da Lei Rouanet, que é apenas um gasto exorbitante do dinheiro público. Então, ali está errado essa questão de ter que existir a Secretaria ou o Ministério da Cultura.
porque não há nenhuma graça nisso. Qual é a graça de ter o meu dinheiro e o seu dinheiro indo patrocinar um show que, na verdade, esse show ele é privado? Não tem justificativa nenhuma da gente ter que pagar por uma coisa que alguém vai ganhar dinheiro sobre aquilo. E para mim não é cultura. Ou pode até fazer parte de uma cultura, mas se houver a aceitação do público, então a cultura ela praticamente também se dividiu com a modernidade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu era jovem, eu lembro que quando tinha uma festa, tipo assim, uma festinha de 15 anos, aí tá lá a juventude ouvindo lá os rock brasileiros, né, da época, aí depois eram as músicas internacionais, baladas, e quando os mais velhos já queriam entrar no gosto deles e espantar a garotada, eles colocavam sertanejo. E o sertanejo, a pivetada tudo embora, achava ruim. E aí é que tá. Então isso você vê que existe gostos musicais que são divididos. Hoje, né, as pessoas abrasileiraram mais do que antigamente. Então o pessoal gosta de sertanejo e tal, mudou. Então, isso mudou também. É necessário a pessoa entender que a cultura ela é diversificada e ela tem grupos de roqueiro, tem grupos que gostam de determinadas coisas, tem grupos que não gostam. Então, para aquele grupo ali, é muito difícil o governo querer assumir alguma coisa relativa à cultura, sendo que não dá para atender todo mundo, né? Não dá para atender, o governo agora, a Lei Rouanet está patrocinando a MPB, tá? Mas tem uma multidão de gente que odeia MPB. Mas tudo que o governo tem que fazer é para o coletivo, é para todo o povo brasileiro. Então, para que ele vai entrar, colocar a mão nessa cumbuca? Porque não compensa. O melhor é o governo deixar as coisas irem, manter a Secretaria de Cultura aqui somente para memória, certo? Não há necessidade de Lei Rouanet, não há necessidade de Ministério da Cultura. Uma Secretaria de Cultura, sem gasto. Não, só coloca ali, tá, os museus, né, a memória ali de algumas pessoas, ajuda lá e tal, e acabou. Não precisa de muita coisa, tá bom? Não há necessidade de Ministério da Cultura, não há necessidade, nem, na minha opinião, nem da Secretaria de Cultura. Se fosse questão de museu, deixava para as prefeituras tomar conta e acabou. Abraço a todos aí.